recado importante que a professora Paula deu aqui, né, que sempre é bom reforçar, já reforcei na aula passada, né, mas de repente você não viu a aula passada, então, se você estiver aqui pela primeira vez comigo, né, pessoal, é muito importante que vocês sempre venham preparados para as nossas aulas, né, então, leiam o livro, assistam a aula conceitual, não precisa ler todo o livro, né? Assistir todas as aulas conceituais, né? Vai indo de semana a semana. Então, se prepara para a aula que vai ter na segunda-feira, depois, na semana que vem, se prepara para outra, e assim por diante, tá? E um ponto importante que a professora comentou também é com relação à monitoria. Então, nós temos monitores à disposição de vocês para sanar possíveis dúvidas, então não deixem de utilizar esse recurso, tá? Inclusive, né, futuramente vocês também poderão ser monitores, inclusive dessa disciplina, então é uma excelente oportunidade, beleza, pessoal? Bom, a Débora está falando aqui que hoje é o primeiro dia dela, então seja bem-vinda, Débora, e também a todos os demais que é aqui o nosso primeiro contato, legal? Bom, pessoal, então vamos começar aqui a nossa aula de hoje, recapitulando um pouquinho do que nós vimos na aula da semana passada. Lembrando que na semana passada nós iniciamos a nossa jornada com as integrais múltiplas, integrais duplas e triplas, né? Então, quando a gente está pensando em funções multivariáveis, funções que vão envolver duas ou três variáveis, tá? E aí, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a esse estudo, mas agora falando das integrais múltiplas em outros sistemas de coordenadas, tá? Então, o que a gente viu na aula passada? Basicamente, a gente trabalhou com as coordenadas cartesianas, tá? Então, vou recapitular aqui com vocês, falando das integrais duplas e lembrando que a extensão vai ser válida também quando a gente pensa numa integral tripla, tá? Então, vamos pensar aqui, né, que eu tenha uma função z igual a f de xy, isso vai me gerar uma superfície lá no R3, né? Por que no R3? Porque aqui eu tenho duas variáveis independentes, x e y, z como variável dependente, então eu tenho três variáveis, né? Eu vou precisar de três dimensões para fazer essa representação gráfica. Então, a representação gráfica da função ela é visualizada no 3D, mas a minha região de integração ela vai para o 2D. Sempre diminuímos uma dimensão. Por quê? Porque aqui eu tenho apenas duas variáveis independentes, o x e o y, tá? Aí, pessoal, na aula passada, a gente trabalhou, em particular, três casos, né, da minha região de integração. O caso mais simples é quando eu tenho uma região do tipo retangular, tá? Uma região retangular, pessoal, é aquela que é bem definida, tá? Então, imagine que aqui eu tenho um plano cartesiano, então o meu x, ó, vai de A até B, e o meu y vai de C até D. Vejam que aqui eu posso traçar retas verticais e retas horizontais, tá? Então, quando eu for calcular essa integral, vejam que meu x, ó, vai de A até B e o meu y vai de C até D, tá? Logo, aqui vão haver duas possibilidades, né? Lembra lá do teorema de Fubini, tá? Então, eu posso calcular uma integral que vai de A até B em x, de C até D em y, né? Então, uma das possibilidades é fazer o cálculo nessa ordem. A outra é invertendo a ordem de integração, ou seja, fazendo o cálculo na ordem dx, dy, tá? Então, sempre que a minha região de integração for retangular, bem definida em x, ó, posso traçar retas verticais, e em y, retas horizontais, eu tenho duas possíveis ordens de integração. Professora, qual que eu vou escolher? Tanto faz, qual você quiser. Por quê? Porque já provamos na aula passada que, independente de qual você escolher, você vai chegar ao mesmo resultado, tá? Então, aqui, realmente, tanto faz. E lembra, novamente, teorema de Fubini, pessoal,
o cálculo da integral dupla é efetuado por meio de duas integrais, né? Primeiro, a integral de dentro e a resposta integra novamente, tá? Então, se eu optar aqui pela primeira forma, primeiro eu integro para y, conservando o x constante, e depois a resposta integro para x. Ou, na segunda possibilidade, integra primeiro para x, preservando a outra variável, no caso y, como uma constante, e a resposta integra novamente para y, tá? Agora, na aula passada, a gente também viu as regiões não retangulares, né? Então, quando eu tenho limites bem definidos ou na variável x ou na variável y. E na outra variável uma função, tá? Então, nós chamamos essas regiões de tipo 1 ou tipo 2 ou caso 1, caso 2, tá? Então, como a gente tem lá no livro chamando de caso, vou adotar aqui essa nomenclatura, tá? Então, caso 1, pessoal, é bem definido em x. O x vai de A até B, tá? Isso fica bem claro aqui na minha representação gráfica. E o meu y, ele vai de baixo para cima. Então, ele vai de uma função que eu estou chamando de G1 até uma função que eu estou chamando de G2, tá? Pessoal, cuidado para não se confundir, né? Quem é meu limite inferior? Quem é o meu limite superior? Pessoal, olha lá. O x sempre vai da esquerda para a direita e o y de baixo para cima. Então, inferior em x, o da esquerda, superior à direita. O y inferior é o que está embaixo, superior é o que está em cima. Lembrando dessa forma aqui, seja pela representação gráfica, seja pelo valor que você tem lá no seu exercício, você nunca vai errar, tá? Aí, pessoal, quando a gente pensa nas regiões não retangulares, né? Lembrando que isso é só uma recapitulação da aula passada, tá? Isso daqui a gente já viu. Lembra que a ordem importa. Então, aqui eu não tenho essas duas possibilidades. Então, nesse caso, obrigatoriamente, a minha última integral é bem definida para que o meu resultado seja numérico. Se eu inverter aqui, na minha resposta eu vou ter uma função que está incorreta, tá? Então, aqui, obrigatoriamente, a ordem tem que ser primeiro para y, dy, e, por fim, para x, tá? Agora, olhando aqui o nosso caso 2, vejam que o y é bem definido, ó, tracei retas horizontais, vai de baixo para cima, então, ó, de C até D, e o x da esquerda para a direita. Então, o x vai de uma função h1 até uma função h2. Então, ele vai de C até D, h1 até h2, f de xy, dx, dy, tá? Então, isso daqui é só uma recapitulação e se eu estiver trabalhando com uma função de 3 variáveis, né, uma integral tripla, aí a extensão continua sendo válida, tá? A gente pode ter uma região bem definida ou indefinida, né, com funções para uma ou mais variáveis, que é inclusive alguns dos casos que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tá? Então, esses exemplos que eu passei para vocês, pessoal, que a gente viu na aula passada, são exemplos em que nós usamos coordenadas cartesianas, tá? Ou também denominadas de coordenadas retangulares, tá? Então, existem alguns autores aí de cálculo que chamam de coordenadas retangulares, outras de cartesianas, mas basicamente estamos falando de x, y e z, tá? Agora a gente vai começar a trabalhar com outros sistemas de coordenadas, começando primeiro com as integrais duplas, depois com as integrais triplas, tá? Deixa eu ver aqui, que eu acho que veio uma dúvida bem interessante aqui, que era sobre... O Rubens perguntou, tem algum exercício na aula ao vivo elevado à raiz quadrada? Tem sim, a gente vai resolver aqui um exercício que vai trabalhar com raiz quadrada, tá? Então, fica ligadinho aqui, Rubens. Então, ó, pessoal, se R, né, se a minha região de integração for uma região polar, cujos limites são os raios θ
igual a alfa e θ igual a beta, e as curvas R, H1 de θ e H2 de θ, tá? Então, a minha integral dupla, tá? Vai ser uma integral que vai de alfa até beta em θ e de H1 até H2 em R de F de R de θ, tá? Então, imaginem que aqui eu tenho o plano cartesiano, né? Aqui eu vou ter uma distância R e um ângulo θ, tá? Então, pessoal, quando que vai fazer sentido usar a coordenada polar? Quando eu estiver trabalhando com uma região de integração que for uma circunferência, uma semicircunferência, um anel e dentre outras possibilidades, tá? Então, que de alguma forma ela não seja retangular, não faça sentido pensar em x e em y, tá? E aí, né, já que não vai fazer sentido eu expressar minha integral em termos de x e y, eu preciso saber conversão de coordenadas, né? Então, imaginem que aqui eu tenho o plano cartesiano, tá? Em azul eu tenho uma reta que eu vou chamar de R. Aqui eu vou ter um pontinho, tá? Um pontinho no plano, né? Que vai ter uma coordenada XY. E aqui eu vou fazer um ângulo θ com relação ao eixo das abscissas, com o eixo X, tá? Bom, pensando nesse ângulo θ, pessoal, lá da matemática básica, vamos lembrar lá do ensino médio, né? O seno desse ângulo, ele é cateto oposto que divide hipotenusa, tá? Então, ó, o cateto oposto ao ângulo θ é y que divide hipotenusa, o maior lado aqui no caso é o r, né? Ó, r. Então, isolando y e passando r multiplicando o seno, vamos concluir que o y é r seno θ, tá? O cosseno do ângulo θ, pessoal, é o cateto adjacente que divide a hipotenusa, tá? Então, o meu cateto adjacente, ó, quem tá aqui do ladinho, é o x, que divide a hipotenusa r. Então, se eu isolar o x, x é r cosseno θ, tá? Além disso, a gente tem também o teorema de Pitágoras. Quem se lembra aí do teorema de Pitágoras, pessoal? Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então, essas daqui, pessoal, são conversões que nós temos de coordenada cartesiana para coordenada polar, tá? Deixei elas aqui resumidas para vocês, tá? Então, não precisa sempre ficar desenvolvendo aqui, né? Ai, da onde que vem a fórmula? Não, trouxe aqui para vocês entenderem, tá? A ideia, agora, na sequência que você já entendeu de onde que elas vêm, é saber utilizá-las, tá? Então, se aparecer lá um x, eu vou substituir por r cosseno θ. Se aparecer um y, vou substituir por r seno θ. E se eu tiver x ao quadrado mais y ao quadrado, vou substituir por r ao quadrado, tá? Bom, o meu elemento de área, pessoal, agora ele passa a ser r dr dθ, tá? Professora, posso inverter e calcular na ordem dθ dr? Pode, não tem problema, tá? A ideia é sempre associar o r com essa distância, esse raio, né? A distância lá da origem até a extremidade e o θ, esse ângulo de variação que a gente vai formar, tá? E aí o meu elemento de área, que a gente chama aqui de dA, ele passa a ser um r dr dθ. Isso vem justamente porque aqui na figura, né? Se eu fosse extrair uma partezinha dela, não seria um quadrado, seria algo mais ou menos assim, tá? Que teria uma área r dr dθ, tá? Bom, então vamos aqui a um exercício, né? Um exercício como o Rubens tinha pedido, um exercício em que a gente vai usar uma raiz quadrada, tá? Então, utilize coordenadas polares para calcular a integral dupla da raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, em que D é o disco que tem centro na origem e raio 3, tá? Então, vejam, pessoal,
Aqui eu desenhei para vocês entenderem, né, o que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, eu tenho a função raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que vai me gerar essa superfície em azul, tá? E aí, o exercício, ele já me disse a delimitação da minha região de integração. Ele é um disco, ó. Olha o disco aqui em azul, em preto, quer dizer, né? O disco em preto aqui projetado no plano, que está centrado na origem, ó. Ele tem centro na origem, tem raio 3, tá? Então, aqui eu tô tendo a visualização no 3D e aqui no 2D, tá? Bom, percebam então, pessoal, que apareceu um disco, né, uma circunferência. E aí, o que eu falei para vocês? Vai fazer sentido usar a coordenada cartesiana? Não. Vocês podem até tentar usar em coordenada cartesiana. Em alguns casos vai ser possível, em outros vai até mesmo ser impossível, tá? Porque vai complicar, né? Vai chegar um momento que vai ficar realmente muito difícil, tá? Então, aqui, pessoal, a ideia, né, é a gente usar a coordenada polar. Em coordenada polar, eu preciso encontrar os limites de integração para as duas variáveis, o raio e o ângulo, tá? O raio, o próprio exercício já deu aqui no enunciado. Eu tenho um disco de raio 3, ó. A distância que eu tenho da origem até essa extremidade é de 3 unidades, ó. Veja que ela é fixa aqui, ó, 3, menos 3, menos 3 e 3, tá? Então, daqui até aqui eu tenho 3 unidades, tá? Então, meu raio, meu R, vai de 0 até 3, tá? E o θ, professora? O θ seria um ângulo de variação. Pense aqui no círculo trigonométrico, né? O meu ângulo de variação, ó, ele dá uma volta completa, tá? Então, se ele dá essa volta completa, ele vai de 0 até 360 graus ou de 0 até 2π, tá? Então, vejam, pessoal, quando a gente pensa nesse θ, nesse ângulo de variação, a gente sempre vai usar radianos, tá? Então, uma volta completa vai de 0 até 2π. Se fosse meia volta, né? Então, vamos imaginar que fosse só daqui até aqui. Vai de 0 até π, tá? Ah, não, é só um quarto. Então, ele vai daqui até aqui, de 0 até π sobre 2 e assim por diante, tá? Então, é importante que vocês tenham em mente, né, esse conceito do ciclo trigonométrico e da identificação dos ângulos, tá? Sempre que for uma volta completa, isso é fixo, vai de 0 até 2π, beleza? Então, aqui eu já defini meus limites de integração. Então, essa integral dupla, ó, o meu dA é um r dr dθ, isso é fixo. Já defini o limite para r e para θ, falta apenas trabalhar com a função. A função que eu vou integrar é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Agora, vamos analisar. Se eu montar essa integral, ó, de 0 até 2π, de 0 até 3, de raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, r dr dθ, eu vou conseguir calcular? Não, né? Pessoal, eu não consigo desenvolver aqui os cálculos, tá? Para R, se as minhas variáveis dentro da integral forem x e y, tá? Então, vejam que eu só posso desenvolver meus cálculos, né, se eu estiver trabalhando aqui com as mesmas variáveis. Porque se ficar desse formato aqui, x e y são constantes, e constante eu jogo para fora da integral, tá? Então, aqui eu preciso converter. E o que a gente viu aqui no slide anterior? Conversão x ao quadrado mais y ao quadrado é um r ao quadrado, tá? Então, aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado, tá? O Alexandre perguntou, não seria π sobre 4? Alexandre, aqui eu tenho 0, tá? Aqui eu tenho 90 graus, que é π sobre 2, né? Aqui eu teria 180 graus, que é π, tá? Aqui embaixo, 270 graus, que é equivalente a 3π sobre 2. E aqui eu tenho o zero equivalente ao 360, que é 2π, tá? Então, π sobre 4 seria
se nós estivéssemos pensando aqui em 45 graus, tá? Daí sim, π sobre 4, ok? Bom, prosseguindo aqui então, pessoal, vamos desenvolver nossos cálculos, tá? Primeiramente, é importante a gente pensar aqui na raiz quadrada de uma variável elevada ao quadrado, tá? Vou trazer um exemplo simples só para vocês entenderem a ideia, pessoal. Se eu tivesse aqui, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu sei que 2 ao quadrado é 4, né? Então, eu teria a raiz quadrada de 4, que é 2, tá? Então, na prática, né, vejam que isso daqui vai acontecer, ó, tá? Então, a raiz quadrada de r ao quadrado, eu vou retirar esse fator r, tá? Então, eu vou ficar com r vezes r, ou seja, a gente vai ficar assim, ó. Integral de 0 até 2π, de 0 até 3, r vezes r dr dθ, né? E aí, lembrando da aula passada, r vezes r, multiplicação de bases iguais, ó, lembra lá, r vezes r, aqui eu tenho expoente 1, aqui eu tenho expoente 1. Então, preserva a base e soma o expoente, vai virar 1r ao quadrado. Então, aqui eu tenho uma integral de 0 até 2π, de 0 até 3, r ao quadrado dr dθ, ok? Bom, aí, pessoal, montei a minha integral, né? Vejam que agora que eu vou começar a calcular minha integral dupla, né? Primeiro, eu defini os meus limites de integração, eu entendi quem que era a minha função, eu converti as coordenadas cartesianas para coordenadas polares e agora eu estou pronta para efetuar o cálculo, tá? Então, eu começo com a integral de dentro, que é com relação a r, ó. Qual que é a integral de r ao quadrado com relação a r? Lembra lá das regrinhas de integração, ou tabelinha de integrais, né? Se eu tenho um x elevado a n, um expoente n, a integral é x elevado a n mais 1, que divide n mais 1, tá? Isso daqui é fixo, pessoal, é tabelado, sempre vai acontecer. Então, se o meu expoente é 2, soma unidade e divide pelo expoente mais 1, tá? Então, vai ficar assim, ó, integral de 0 até 2π, 2 mais 1, 3, r ao cubo sobre 3, em que os limites de integração vão de 0 até 3, tá? Substitui o limite primeiro de cima menos o de baixo, então teremos 3 ao cubo sobre 3 menos 0 dθ, tá? O que é 3 ao cubo? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, 27 que divide 3. 27 é divisível por 3? Sim, né? 9. Então, vai ficar assim, integral de 0 até 2π, 9 dθ, tá? Aí, pessoal, aqui é um ponto importante, que é esse 9, você pode ou não jogar ele para fora, tanto faz, ele é uma constante, tá? Aí, a integral de uma constante é a constante que multiplica a variável, tá? Então, lembra também, ó, se eu tivesse uma integral desse formato aqui, ó, isso também é tabelado, vira integral de constante dx é um c vezes a variável. Então, constante é 9 vezes a variável θ, 9θ, em que os limites vão de 0 até 2π. Então, vai ficar 9 vezes 2π menos 0, ou seja, limite superior 2π menos inferior que é 0. E 9 vezes 2, 18π, tá? Então, essa daqui é a resposta para o nosso exercício. Ó, utilize coordenadas polares para calcular essa integral, tá? Então, a gente calculou e chegou na resposta de 18π. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas dúvidas. O Josilécio Fernandes perguntou, uma dúvida, na prática, onde que a gente vai utilizar essas integrais? Bom, não vou dar muito spoiler aqui, né? A gente já viu uma das aplicações das integrais, que é no cálculo de volumes, tá? Então, a gente vai ver isso aqui na aula de hoje. Mas a aula da semana que vem, pessoal, aula 3, é especialmente dedicada às aplicações das integrais, tá? Então,
calma lá que primeiro, antes da gente entender as aplicações, né, a gente precisa entender como que faz o cálculo, tá? Então, tô indo aqui com exemplos mais genéricos, tá? Mas na semana que vem, sim, a gente vai ver algumas aplicações, tá? E vamos ver que tem várias aplicações, até mesmo na física, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais alguma dúvida. A Débora perguntou: por que fica R vezes R? Porque, Débora, aqui eu não tinha. Vou colocar em outra cor, tá? Só para a gente não confundir. Dentro da minha integral aqui, ó, eu tinha raiz de R ao quadrado vezes R, tá? Então, na raiz quadrada de R ao quadrado, lembra que quando não aparece ninguém aqui no índice, meu índice é 2, tá? Sempre que é uma raiz quadrada, ele fica omitido. Então, cancela. E elimina, tira o R que está aqui dentro. Então, fica R vezes R. E isso vira um R ao quadrado, tá? Deixa eu ver aqui. Fernando falou: π não vale 3,14? Sim, exatamente. Né? 3,14 seria ali um arredondamento de π, que é um número irracional para duas casas decimais, tá? Mas não é comum aqui em cálculo nós trazermos o valor de π, tá, pessoal? Então, a resposta correta costuma ficar em termos de π, tá? Se você quiser jogar na calculadora, de repente, né? Aqui nós teremos 18 vezes π, seria uma resposta mais ou menos assim, ó, 56,54867 e por aí vai, tá? Então, como ele é um número irracional, eu teria aqui inúmeras casas depois da vírgula, tá? A gente não costuma trazer o valor de π, então só 18π já é suficiente, ok? Bom, prosseguindo aqui, então, pessoal, agora a gente vai falar das integrais triplas em coordenadas cilíndricas, tá? A gente pode pensar nas coordenadas cilíndricas como sendo uma extensão das coordenadas duplas para aqui as funções que vão envolver três variáveis, tá? Então, a integral em coordenada polar, eu vou visualizar no R2, vai ser, por exemplo, uma circunferência, meia circunferência, um disco, um anel ou algo nesse sentido. E as coordenadas cilíndricas seria visto no R3, podendo aqui associar, né, a ideia, por exemplo, de um cilindro, de um cone, de um paraboloide ou algo nesse sentido, tá? As fórmulas de conversão continuam sendo as mesmas quando eu penso em termos de x e y, tá? Então, meu x é r cosseno θ, o meu y é r seno θ, x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado e z igual a z, tá? Não temos mudança para o z, por isso que eu disse que ele é uma extensão para o R3, né? No R2 eu não tenho a variável z, que é interpretada como altura, no R3 eu tenho, tá? Só que aqui o z continua sendo z, tá? Bom, em coordenada cilíndrica, pessoal, então a gente vai trabalhar aqui com um elemento de volume, tá? Então, basicamente, né, eu teria um dz, dA, em que a gente viu que o dA é um r, dr, dθ, tá? Então, só reorganizando aqui, r, dz, dr, dθ, ou se você quiser inverter e for possível, sem problema. Mas lembre, né, sempre de que a sua última integral ela tem que ser numérica. E como sempre a gente vai trabalhar aqui com os ângulos conhecidos, tá? Então, é usual deixar para fazer o cálculo da integral com relação ao ângulo θ por último, tá? Bom, então aqui uma das aplicações que a gente tem para as integrais que vocês questionaram aí é o cálculo de volumes, né? Então aqui eu quero calcular o volume do sólido que está contido no cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, abaixo do plano z igual a 4 e acima do paraboloide 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Então, aqui, pessoal, no GeoGebra, eu desenhei para vocês a situação que nós temos, tá? Em verde, eu tenho o paraboloide z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Uma dica que eu vou dar para vocês, pessoal, sempre que você tiver um paraboloide desse formato, o número,
tá? Essa constante que tiver aqui vai indicar sua altura. Então, vejam aqui em verde, ó, a altura máxima dele, o ponto máximo está no ponto 1, tá? Então, se aqui fosse 9, né, estaria lá no 9 e assim por diante, tá? O meu cilindro x² mais y² igual a 1, tá aqui em vermelho, x² mais y² igual a 1, tá? Importante lembrar que se eu inserir no GeoGebra essa equação no 2D, ela vai me dar essa circunferência de raio 1, tá? No 3D, imagina que eu vou levantar as paredes, né? Então, aqui, as paredes do meu cilindro, né? Em azul, eu tenho plano Z igual a 4, tá? Então, quero determinar o volume desse sólido que vai aparecer aqui, né? Que ele está limitado inferiormente pelo paraboloide, superiormente pelo plano Z igual a 4, tá? Então, sempre que você tiver aqui uma constante, pessoal, isso daqui é um plano, como aparece aqui na figura em azul, tá? Então, como eu tenho um cilindro, um paraboloide, vai fazer sentido usar a coordenada cilíndrica, tá? Então, meu volume, como eu falei para vocês na aula passada, usando uma integral tripla, é o volume dessa região de uma função unitária. Veja que aqui eu não tenho uma função para integrar, a função é igual a 1, tá? Porque 1 vezes volume retorna volume, tá? Então, aqui eu preciso apenas definir limite de integração para o raio, o ângulo e a altura, né? A variável z, tá? O raio, pessoal, ó, vejam que ele vai de 0 até 1, ó. Ó a dica que eu dei aqui para vocês, né? Equação de uma circunferência de raio 1. Está centrada na origem e tem distância, ó, do 0 até aqui a extremidade é 1, tá? O ângulo de variação θ, pessoal, ó, é uma circunferência que dá uma volta completa? Sim. Então, ele vai de 0 até 2π, tá? E o z? Professora, o z vai de baixo para cima. Lembra que eu falei para vocês? O x, esquerda para direita, o y, de baixo para cima. O z também vai de baixo para cima, tá? Se eu pensar na reta dos números reais, né, eu vou crescendo, então tem que ir de baixo para cima, tá? Quem que é a função que está embaixo? Paraboloide, 1 menos x² menos y², tá? E a função que está em cima? O plano, z igual a 4, tá? Vejam que o cilindro, pessoal, o cilindro que está aqui em vermelho, ele apenas delimita com as paredes que eu falei para vocês, né? Então, ele vai me indicar apenas aqui o meu raio e também o ângulo de variação, para indicar que vai dar essa volta completa, tá? Então, no Z, o cilindro não vai aparecer, porque embaixo ele está limitado pelo paraboloide e acima pelo plano, tá? Agora, pessoal, ponto de atenção, né? Atenção que apareceu no exercício anterior. Eu posso integrar, lembra que o meu elemento de volume aqui vai ser R, dz, dr, dθ, tá? Eu posso integrar x e y para R, para z e para θ? Não. Jamais faça isso, senão vai sobrar x e y na sua resposta, tá? Então, a gente precisa lembrar da conversão, né? Eu sei que x² mais y² é r². Só que aqui eu tenho 1 menos x² menos y². Se eu colocar esse menos aqui em evidência, ó, eu tenho 1 menos x² mais y². Ou seja, 1 menos r², tá? Então, para o limite de integração em z, pessoal, precisa ser 1 menos r², tá? Ele vai ser uma função do raio, tá? Dito isso, estamos prontos para calcular aqui o volume do sólido, tá? Eu começo calculando a integral de dentro, né, que é com relação à variável z. Então, vai ficar assim, integral de 0 até 2π, de 0 até 1, R. R é constante, então ela fica aqui paradinha e ela vai multiplicar a variável z. O z vai de 1 menos r² até 4, dr dθ, tá? Então, no lugar do z, pessoal, eu vou até circular ele aqui, eu substituo o limite de cima menos o de baixo. Então, teremos integral de 0 até 2π, de 0 até 1, r, que multiplica o limite de cima 4,
menos o R, que multiplica o limite de baixo, tá? Então, integral de 0 até 2π, vou fazer bem passo a passo aqui com vocês. Ó, 4 vezes R, 4R, menos R vezes 1, menos R, menos com menos, mais R vezes R ao quadrado, R ao cubo, tá? 4R menos R, eu tenho 4 R's e vou tirar 1, vai sobrar 3. Então, integral de 0 até 2π, de 0 até 1, 3R, mais R ao cubo, dr, dθ, tá? Então, teremos integral de 0 até 2π. Agora, eu vou para o cálculo para integral em termos de R, tá? Então, vai ficar assim, ó, integral de 3R. 3 é a constante, integral do R, soma uma unidade, ó, vai virar um R ao quadrado sobre 2, tá? E a integral do R ao cubo também soma uma unidade, vai virar R à quarta sobre 4, em que os limites de integração vão de 0 até 1. Então, onde eu tenho R, ó, aqui e aqui, substitui o limite de cima menos de baixo. Então, teremos integral de 0 até 2π, 3 vezes 1 ao quadrado sobre 2, mais 1 à quarta sobre 4, menos o limite inferior. Percebam que se eu for substituir aqui o zero, pessoal, ó, 3 vezes 0 ao quadrado sobre 2 é 0, e 0 à quarta sobre 4 é 0, tá? Então, por isso que eu coloquei o zero aqui. Então, ficaremos com 3 sobre 2 mais 1 quarto, tá? Aí agora é hora da gente desenferrujar a matemática básica, soma de frações com denominador diferente. Pessoal, vou fazer aqui do lado, ó. 3 sobre 2 mais 1 quarto, MMC entre 2 e 4 é 4. Então, 4 que divide 2, 2 vezes 3, 6. 4 que divide 4, 1 vezes 1, 1. Então, aqui vai ficar 7 sobre 4, tá? Então, é obrigatório fazer esse passo? Não. Se você não fizer agora, depois você vai ter que fazer, tá? Então, indiferente, se você quiser fazer agora ou depois na sua resposta final, tanto faz, tá? Aqui eu já vou fazer porque eu acho mais fácil já sair direto na resposta. Então, 7 quartos é a constante, a variável θ, que vai de 0 até 2π. Então, aqui vai ficar 7 sobre 4, que multiplica 2π menos 0, tá? 2 dá para simplificar com 4, né? Sobra meio, então vai ficar assim, ó. 7π sobre 2 é a minha resposta final, tá? E aqui, novamente, vai ficar o π na resposta e vai ficar também na forma de fração, tá? Não precisa jogar na calculadora para converter. Isso é um ponto de atenção, principalmente para as atividades que vocês têm aí objetivas, né, lá no seu ambiente de estudo, que vai, por exemplo, pedir para calcular volume e nas alternativas vai trazer lá uma fração, né? Então é importante que vocês saibam calcular soma, subtração de frações e deixar a sua resposta em fração, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Luigi perguntou, como 4R virou 3R? Aqui, ó, Luigi, 4R menos R. Isso vira 3R, mais o R ao cubo aqui, ok? Bom, vamos prosseguir aqui, pessoal, para o último sistema de coordenadas que a gente vai ver aqui, que são as coordenadas esféricas, tá? Coordenada esférica, como o próprio nome já diz, vai ser interessante ser utilizada quando eu estiver trabalhando com uma região de integração esférica, tá? E aqui, pessoal, vão aparecer duas novas variáveis, né? Uma a gente já conhece, que é o θ, tá? Então, aqui vai aparecer o ρ, que é a distância que eu tenho, no caso aqui, da origem até a extremidade. Ele vai lembrar lá o R que a gente estava trabalhando anteriormente, né? Então, o raio, a distância, aqui a gente vai chamar de ρ, tá? O φ, pessoal, ele é um ângulo de variação que está relacionado com Z, tá? Então, o φ aqui na figura, ó, percebam que ele vai dar essa voltinha aqui, tá? E
O meu φ, pessoal, a variação máxima que ele pode ir é de 0 até π. Porque se aqui eu tenho 0 e eu vou dar apenas meia volta, eu vou chegar em π, tá? Então, a variação máxima do φ, quando eu tenho uma esfera completa, tá? Pensei, por exemplo, numa bolinha de gude, uma bola de futebol, que seja, né? Então, nesse caso, vai de 0 até π. E o θ, ele é enxergado no plano XY. O θ a gente já conhece, né? A variação máxima dele é 360 graus. Então, o θ ele é enxergado aqui, ó, tá? Então, novamente, o φ está em Z, podendo ir de 0 até π, tá? E o θ está ligado ao plano. Então, ele pode ir de 0 até 2π, tá? E o ρ? ρ, a distância da origem até a extremidade, tá? Então, eu vou colocar aqui um R para vocês não se esquecerem que ele está lá relacionado. Agora, o elemento de volume em coordenada esférica vai ser ρ ao quadrado seno φ de ρ de φ de θ, em que φ e θ são ângulos e ρ o raio, tá? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Ok, então vamos lá. Conversões que a gente tem coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, pessoal, são essas 4, tá? X é ρ cosseno θ seno φ, o Y, ρ seno θ seno φ, o Z, ρ cosseno φ, e x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é ρ ao quadrado, tá? Atenção, pessoal, se, por exemplo, o exercício trouxer um exercício, né, que traz, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4, o que é isso? É uma esfera centrada na origem de raio 2, tá? Então, sempre que o meu raio, ó, o ρ vai ser a raiz quadrada do termo que está à nossa direita, né? E se fosse x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9? É uma esfera centrada na origem com raio 3, tá? Então, exemplo, encontre o volume da esfera de raio 3, tá? Então, essa é a situação que eu falei para vocês, né? Se eu quisesse trazer aqui, ó, o exercício podia ter dito, encontre o volume da esfera x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. É uma esfera de raio 3, tá? Então, o raio eu já conheço, ó, ele está centrado na origem, então vai de 0 até 3, e a gente precisa encontrar os limites de θ e de φ. Como eu disse, o φ está relacionado com o z, então ele vai de 0 até π, e o θ dá essa volta completa, de 0 até 2π, tá? E se eu quero calcular volume por meio de uma integral tripla, então é 1 vezes volume, tá? Então vai ficar assim, ó. Integral de 0 até 2π, de 0 até π, 0 até 3, ρ ao quadrado seno φ de ρ de φ de θ. Começa, então, calculando a integral para ρ, tá? Se eu estou integrando para ρ, quem não é ρ é constante. Então, seno φ vai ser uma constante, e a integral do ρ ao quadrado soma uma unidade e divide por 3, né? Então, ρ ao cubo sobre 3, em que os limites vão de 0 até 3, tá? Então, vai ser integral de 0 até 2π, de 0 até π, seno φ, 3 ao cubo sobre 3, menos 0, de φ de θ, tá? 3 ao cubo, pessoal, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, e 27 é divisível por 3, dá 9. Então, no final das contas, vai ficar assim, ó. 9 seno φ de φ de θ, tá? Agora, o próximo passo é integrar para φ, né? Então, 9 é a constante. E a integral do seno, pessoal, é menos cosseno. Menos cosseno de 0 até π, tá? Então, ó, só para lembrar a tabelinha de integrais, vou anotar aqui do lado. A integral do seno de x é menos cosseno
E a integral do cosseno é mais seno, tá? Só para vocês não esquecerem. Então, por isso que a integral do seno virou menos cosseno, tá? Substituindo os limites de integração no lugar do φ, integral de 0 até 2π, menos 9 cosseno π, menos 9 cosseno zero, tá? Menos com menos é mais, né? E aqui eu tenho uma estratégia interessante para apresentar para vocês, pessoal, que é para o cosseno, tá? Eu vou ter aqui, ó, 1, 0, menos 1 e 0, tá? Então, o cosseno de π é menos 1. Então, vai ficar assim, ó. Menos 9 vezes menos 1, menos com menos mais, e o cosseno de 0 é 1. 9 vezes 1, tá? Vou apresentar também aqui o seno, né? Caso vocês precisem, por exemplo, para a prova, ó. O seno é um bonequinho em pé, o cosseno, imagina com sono, né? Então, ele tá deitadinho, tá? Então, o seno é mais, menos, menos. Onde junta mais com menos é 0, mais com mais é 1, mais com menos é 0, menos com menos é menos 1, tá? Novamente, pessoal, isso daqui é uma estratégia. Se você achou muito confuso, joga na calculadora que dá certo também, tá? Só que não se esqueça de que na calculadora é preciso deixar configurado para radiano, senão sua resposta vai ficar errada, tá? Então, menos com menos é mais, né? 9 mais 9, 18. Então, aqui vai ficar 18 de teta, 18 teta de 0 até 2π, que é 18 vezes 2π menos 0, 36π. Então, o volume da minha esfera de raio 3, 36π. Dava para achar esse resultado de outra forma? Dava. Lá na educação básica, pessoal, vocês aprenderam essa formulinha aqui, ó. Que o volume de uma esfera é 4 sobre 3 πr ao cubo. Vamos tentar? Se eu sei que meu raio é 3, ó. 4 sobre 3 π, 3 ao cubo. Vai ficar 4 sobre 3π, 3 ao cubo, 27. 27 divide por 3, sobra 9. 4 vezes 9 vezes π, ó. 9 vezes 2, 18, vezes 4, 36π. Chega na mesma resposta, né? Obviamente, porque aqui a gente estava calculando o volume de uma esfera e não podia ser uma resposta diferente, ok? Bom, para finalizar a aula, pessoal, deixa eu só ver se ficou pendente alguma dúvida aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, aparentemente não ficou mais nenhuma dúvida pendente. E vou deixar, então, pessoal, um desafio para vocês, né? Encontre o volume do sólido limitado por z ao quadrado, z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e z é igual a 9, tá? Então, essa daqui seria a nossa representação gráfica, em vermelho paraboloide, x ao quadrado mais y ao quadrado, e aqui em cima limitado pelo plano, tá? Uma dica que eu vou dar para vocês é, para vocês encontrarem exatamente qual é aqui essa circunferência que vai ser formada, né? Você precisa igualar o z igual a z, tá? Então, esse é um tipo de exercício que pode aparecer para vocês, né? Se você não souber a sua projeção no plano, tá? Imagina que eu estou olhando de cima para baixo, o que eu vou fazer? Eu vou igualar e encontrar onde elas vão ter o mesmo valor. Que é z igual a z, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. Isso daqui é equação de uma circunferência de raio 3, que é o que vai aparecer aqui, ó, no plano cartesiano, tá? Então, meus limites de integração seriam de 0 até 3 para R, o θ dá a volta completa, né? E o z, ó, ele vai da função de baixo, x ao quadrado mais y ao quadrado, até a função de cima, que é o plano, tá? Então, para encontrar esse volume, pessoal, deixei aqui já a integral montada, né? E vou passar para vocês aqui a resposta que vocês devem chegar.
é 81 π sobre 2, tá? Então, esse volume, vou deixar de tarefa para vocês, tá? Tentem fazer, pessoal, não é difícil, né? Tentem encontrar também os limites de integração, desenvolver o cálculo e chegar aqui na resposta, beleza? Então, desejo a todos vocês uma excelente noite, obrigada pela participação e até mais. Tchau, tchau!